com alegria e com a graça de Deus, novamente aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer TV São José e especialmente com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, para levar a todas e todos mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra Padre Pedro José Keller, especialmente quando nós já iniciamos agora há 2 dias uma mudança de clima, já o frio, inclusive a chuva, que desde assim começou o inverno, também a chuva. Agora lastimamos a chuva um pouco intensa lá no Rio Grande do Sul, deixando as pessoas temerosas por causa do rio Guaíba. Claro que chovendo muito nas cabeceiras dos rios, leva 1 dia e meio, 2 dias, mas as águas vêm atingir o rio Guaíba, e o rio Guaíba, então, começa a invadir a cidade, o que é muito triste, e todos nós que acompanhamos toda esta situação. E devemos agradecer a todos, milhares e milhares de voluntárias e voluntários, não somente militares, mas muitas forças militares que lá se doaram, estão se doando durante 1 mês, que fizeram o que puderam e num rodízio militares do estado de Santa Catarina e mesmo do Paraná, e mesmo quantos não militares que vêm se doando, se sacrificando em favor de tantos irmãos nossos que passaram e estão passando pelos sofrimentos, porque, como as crianças, a gente sabe, que dizem: mãe, onde é que está a minha boneca? E a outra boneca? E a mãe é obrigada de dizer: pois é, a enchente, a água levou a nossa casa, e com a casa também, não somente foram os objetos e tantos utensílios pessoais, e quantas pessoas que infelizmente perderam também os documentos, que não tiveram tempo de ir ao encontro dos documentos, e a enxurrada levou os documentos para o mar e para mais distantes, estão perdidos. E ainda quantas pessoas que não puderam sair das casas e foram levadas igualmente pela correnteza. Infelizmente, por certo, se encontram já felizes na eternidade. E que todos nós possamos dizer: natureza, assim como no Evangelho de domingo, os apóstolos reclamaram, estavam com Cristo Jesus na barca, e quando viram que as ondas invadiam a barca, eles, temerosos, acordaram a Jesus Cristo: Jesus, não te importas conosco? Não estás vendo a água invadindo a nossa embarcação, a nossa baleeira? E Jesus Cristo então se acordou. O que é que ele disse?
águas, ventania, calma, e igualmente mar, acalmai-vos. E nos diz a palavra de Deus que em São Marcos capítulo 4, imediatamente houve uma grande calmaria no mar, e a tal ponto que os próprios apóstolos, alguns deles, mas quem é essa pessoa que está conosco? Alguns não sabiam, parece, que ele é o Filho de Deus, Cristo Jesus, o dono da natureza. E toda a natureza o obedece. Esta bela natureza que nós contemplamos e que nós devemos procurar colaborar com ela e jamais destruí-la. E nós nos estamos encaminhando para o findar do mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E o mês de junho. E o mês de junho pode terminar, mas a nossa devoção, o nosso amor para com o Sagrado Coração de Jesus, aquele mesmo que no alto da cruz doou a sua vida para a nossa redenção, abriu as portas da felicidade eterna, ou seja, o céu, para que todos nossos entes queridos, que já passaram por esta vida fazendo bem, amando a Deus e amando seus semelhantes, procurando viver na simplicidade, na humildade, como aconteceu com os santos todos, que puderam já adentrar para a felicidade eterna, dos quais nós temos muitas saudades, sem dúvida nenhuma. Nossos entes queridos, avós, bisavós, tataravós, pais, irmãos, sobrinhos, cunhados, e quantas mães que neste momento estão em sintonia conosco, avós ou bisavós e pais, talvez com muita saudade dos filhos, dos netos e bisnetos e dos nossos amigos, mas com os quais nós nos encontraremos, e por isso mesmo o mês de junho pode findar, até que esperemos outro mês do ano 2025. Mas a nosso amor para com Cristo Jesus, que deu a vida no alto da cruz por nosso amor, e depois aparecendo para Santa Margarida Maria Alacoque no dia 27 de dezembro de 1673, lá na França, em Paraelemonial. E o que é que ele disse? Eis o coração, mostrou o coração aberto pela lança do soldado Longino, eis o coração que tanto amou e continua a amar a humanidade, amar as pessoas, e recebe muitas vezes tanta indiferença, tanta tibieza, tanta ingratidão do Sagrado Coração de Jesus. Mas, desde o dia 3 de dezembro de 1844, quando os padres jesuítas, lá na cidade de Wells, na França, iniciaram o apostolado da oração, desde ali os papas, numa série ininterrupta, sempre no início de cada mês, colocam uma intenção missionária para o apostolado da oração e para todas as pessoas de boa vontade. Que rezemos e vamos nos lembrar da intenção pela qual o Papa pediu
que nós rezássemos nesse mês de junho. E assim vai acontecer, já estão aparecendo as intenções, e podemos já na próxima segunda-feira, 1º de julho, rezar nessa intenção de julho. Mas rezemos neste momento. Então, no mês de junho, rezemos para que os migrantes são todas as pessoas que por uma razão ou por outra são obrigados a deixar sua casa, deixar os seus parentes, deixar a sua cidade, deixar inclusive muitas vezes o próprio estado e o próprio país por causa de ódio, guerra, fome e tantas outras perseguições ou violência, e então tem que ir para outros estados, para outros países, por causa das perseguições. Então vejam bem, aqui o Papa pede, rezemos para que os migrantes que fogem da guerra, da fome, das perseguições, forçados para viagens muitas vezes cheias de perigos, vão viajando, tem que atravessar mares, às vezes, em embarcações fracas, uma superlotação, e vieram diversas barcas e embarcações afundar, e onde morreram tantas pessoas nos mares afogadas. Então, enfrentando perigos e violências, para que encontrem sempre bom acolhimento nas novas oportunidades de vida nos países que as recebem. E graças a Deus o Brasil tem recebido já tantos migrantes e sempre foram bem acolhidos. Quantas pessoas que receberam a nossa ajuda, mesmo financeiramente. Quantas pessoas que souberam abrir um pouco o coração ou a mão, colaborando. Eu também me incluo também, colaborando economicamente, um dinheiro para colaborar com pessoas que precisavam de uma ajuda para pagar uma parte ou toda a escritura. Então, todos nós somos convidados a colaborar. E eu sempre tenho dito, todas as pessoas que sabem estender a mão em favor das pessoas realmente necessitadas, aqui no caso, migrantes, então Deus recompensa. Quanto é que tem pessoas que gastavam em remédios, que não são baratos, nós sabemos, e colaboraram com essas pessoas migrantes, e a doença desapareceu. E não precisaram mais de gastar com remédios, porque Deus viu que as pessoas estas abriram o coração para os seus semelhantes. Então, como eu disse, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus deve continuar sempre. Sermos agradecidos ao Sagrado Coração de Jesus. E nesse momento, então, nós somos convidados a elevar o nosso pensamento e o nosso coração a quem? A Trindade Santa, que sempre vem ao nosso encontro. Então, rezemos de modo especial essa oração tão bonita. Senhor Deus, no silêncio deste dia que amanheceu, e
que amanheceu, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força de vontade de lutar e vencer. Quero olhar hoje e sempre, findando este mês de junho, próximo mês de julho, agosto, mês vocacional, todo este ano e os outros vindouros. Então, quero olhar hoje e sempre o mundo com os olhos cheios de amor. Ser paciente, compreensivo, manso, prudente e humilde, e alegre e otimista. Quero ver os meus irmãos, além das aparências. Quero vê-los, ó Deus, como Tu mesmo os vês. E vê-los, ver não somente o bem em cada um deles, mas um coração sempre doado em favor de nossos semelhantes. Cerra, fecha meus ouvidos a toda a calúnia, guarda minha língua de toda a maldade, e que só de bênçãos se enche o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se aproximarem de mim sintam, ó Deus, a Tua presença. Reveste-me de Tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia e no decorrer de todos os dias da minha vida, eu saiba revelar com a minha vida, com a minha bondade, a vossa bondade, ó Trindade Santa. E nós estamos celebrando, ou melhor, celebramos ontem. E também sabemos que já com antecedência e durante muitos dias são celebradas no Brasil e mesmo no mundo as festas juninas, em louvor de quem? Em louvor de São João Batista. São João Batista, que quando o anjo Gabriel veio a pedido de Deus convidar Miriam, que seria a futura mãe de Cristo Jesus, simplesmente o anjo Gabriel, anunciou e dizendo para Miriam, para Nossa Senhora, no capítulo 1 de São Lucas, versículo 37, também a tua prima Isabel, também ela, que era estéril, já concebeu e está no 6º mês, aquela que era considerada estéril, porque a Deus nada é impossível. É o versículo 37 de São Lucas, onde então, São Lucas, capítulo 1, versículo 37, e aí então, Nossa Senhora então aceitou esse convite e disse o seu sim, dizendo, eis então aqui a serva do Senhor, aceitou ser a mãe do Salvador Cristo Jesus, e naquele momento houve a concepção do menino Deus no ventre virginal de Miriam, de Nossa Senhora, para que ela, 9 meses após, desse a luz ao menino Deus, ao nosso Redentor, ao nosso Salvador. E São João Batista
é 6 meses, é primo de Cristo Jesus, e 6 meses nasceu antes do menino Deus. Aliás, somente Nossa Senhora Mãe do Cristo e São João Batista, que a Igreja Católica celebra o nascimento para esta vida, festeja o nascimento para esta vida, como é o caso de São João Batista, cuja natividade foi no dia de ontem, dia 24 de junho, e, igualmente, dia 29 de agosto, quando celebramos o martírio de São João Batista, que foi martirizado, que foi degolado pelo ódio do rei Herodes, porque ele, João Batista, teve a coragem de denunciar ao rei Herodes, dizendo: não tibi licet, não te é permitido viveres em adultério com a tua cunhada. E então, desde ali, Herodíades, e bem como Herodes, um terrível ódio contra São João Batista, e agora então a filha de Herodíades, simplesmente quando a filha perguntou: mãe, o que é que eu devo pedir ao rei Herodes? Pede a cabeça de João Batista. E assim foi, e o rei Herodes mandou um soldado na prisão, onde ele estava preso, e trouxe numa bandeja a cabeça de São João Batista. Veja que crueldade, alguém vivendo na inimizade, nas trevas, no pecado, vivendo contra a vontade de Deus, ainda agora enfrenta matando alguém que somente compete a vida tirá-la, e compete isso a Deus. Então, celebramos hoje São João Batista. Aliás, São João Batista, assim, quando tornou-se jovem, o que é que aconteceu com ele? Ele foi para o deserto. Para quê? Para lá ficar no silêncio, para lá ficar em penitência, para lá ficar em oração, para lá ficar em união com aquele que nos criou, a Trindade Santa. E viveu então em oração, em penitência, em jejum, e se alimentava com alimentos que encontrava no deserto, especialmente com gafanhotos e com mel silvestre, e se revestia com vestes de animais, especialmente camelo. E isso era a vivência de São João Batista, o grande homem que veio para preparar os caminhos do Cristo Jesus. E ele então, quando veio lá no Rio Jordão, enfrentando toda a multidão e dizendo: convertei-vos, povo, deixai o caminho do pecado, voltai-vos para Deus, pois Deus está pedindo, caso contrário, não entrareis no reino eterno do céu. E então a comunidade, as pessoas de longe ou de perto, vieram ao encontro de São João Batista e eram batizadas por ele. E o próprio Cristo Jesus
passou também pelo batismo, ele não precisaria ser batizado, não tinha pecado, vivia na amizade e na graça de Deus, mas para dar exemplo para todos nós, sujeitou-se também ao batismo. E o próprio São João Batista, na sua humildade, disse: eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Que São João Batista, prezados telespectadoras e telespectadores, que São João Batista continue sempre a interceder em favor de todos e cada um de nós, e que nós saibamos também fazer alguma penitência, algum jejum, por amor a Cristo Jesus, que passou por tantos sacrifícios por nosso amor. E os santos assim também procederam. E os santos e santas que celebramos hoje são Prósperos, São Luano, Santo Adalberto, Guilherme de Vercelli, Galiciano e Máximo. Hoje também é o dia do quilo. O quilo, o que é? É a medida, 50 quilos, 40 quilos, 10 quilos, é a mercadoria. Então, que cada um de nós procuremos sempre, também nessa crise toda econômica, mas nessa terrível enfermidades, essa, infelizmente, Covid-19, a dengue, e tanto é que o nosso governador, na semana passada, ainda quinta e sexta-feira, apelava ao governo federal que enviasse vacinas, porque Santa Catarina, umas 300 pessoas que partiram desta vida para a eternidade, e no Brasil milhares e milhares. E os hospitais igualmente estão superlotados, e exatamente pessoas que pedem a saúde, mas é necessário que as pessoas sejam vacinadas. Então, procuremos ir ao encontro das vacinas e que todos nós invoquemos as bênçãos de São João Batista e façamos igualmente alguma penitência, algum sacrifício, pedindo pela nossa santificação igualmente, aquilo que o próprio Deus pede, sede, Cristo pede, sede santos, como vosso Pai do céu é santo. A todas e todos saúde e alegria, felicidade e otimismo acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, a nossa prece em favor de todas as pessoas enfermas e a bênção de Deus em favor dos doentes, mas especialmente em favor também da água que iremos tomar com muita fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima quinta-feira, das 2h30 às 3h, se Deus quiser.